Prepare-se, pois o que você assistiu até aqui foi apenas o aperitivo. Se a normose é o pântano e a loucura de Erasmo de Roterdã é o barco, agora vamos mergulhar no abismo com o guia mais perigoso da história da filosofia. Zaratustra desceu da montanha e não encontrou Deus. Ele encontrou algo muito mais aterrorizante. Você, o último homem. O crepúsculo dos normóticos. Zaratustra, o último homem e a biologia do abismo. Se Deus morreu, como profetizou Nietzsche, ele não foi assassinado por cientistas ou ateus militantes. Ele morreu de tédio. Ele foi asfixiado pela poeira da mediocridade humana. E no lugar do trono vazio, não colocamos a razão nem a liberdade. Colocamos o conforto. Bem-vindos à segunda parte do nosso manifesto. Vamos falar sobre como a sua humanidade demasiado humana é, na verdade, uma coleira bioneural que impede o nascimento do seu próximo estágio evolutivo. O Evangelho do Último Homem, a apoteose da mediocridade. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, descreve a figura mais desprezível que a imaginação humana poderia conceber: o último homem. O último homem é o ápice da normose. Ele é aquele que diz: nós inventamos a felicidade, e pisca os olhos. Ele não quer poder, ele não quer perigo, ele não quer criar. Ele quer uma temperatura ambiente constante, amena, uma dieta balanceada, um entretenimento que não exige esforço e uma morte indolor. O último homem é o seu eu que acorda na segunda-feira pensando na sexta. É o sistema nervoso que abdicou da vontade de potência em troca da homeostase tóxica. A biologia do último homem, do ponto de vista da bioneuroterapia. O último homem é um organismo com sistema parasimpático atrofiado e o simpático cronicamente inflamado por ameaças imaginárias. Ele tem medo do conflito, então ele suprime sua testosterona e a sua agressividade criativa. Ele tem medo da solidão, então ele se afoga em ruído digital. Ele tem medo da dor, então ele se anestesia com pornografia, açúcar e validação algorítmica. A normose contemporânea é um projeto arquitetônico para criar uma civilização composta exclusivamente de últimos homens. E o que chamamos de saúde mental hoje em dia, muitas vezes, é apenas o esforço de manter esse organismo zumbificado, funcionando, para que ele possa continuar consumindo. Deus está morto. E o cadáver está na sua sinapse. Quando Nietzsche disse que Deus está morto, ele estava sinalizando o fim de um centro de gravidade, sem um Deus para dar sentido ao sofrimento. O homem moderno ficou à deriva, mas o cérebro humano odeia o vácuo. Na ausência de uma divindade metafísica, a normose criou novos deuses. O PIB, o engajamento, status quo, a opinião pública, a opinião alheia, a opinião da família. O problema é que esses deuses são cruéis. Eles não oferecem uma redenção, apenas comparação. E a comparação é o veneno da neuroplasticidade. A bioneurotranscendência entende que a morte de Deus é, na verdade, uma oportunidade biológica. Se não há um roteiro escrito nas estrelas, então o código-fonte da sua vida está aberto para edição. O cadáver de Deus que ainda fede em nós é a moralidade escrava, aquela voz interna que diz que você deve sofrer em silêncio, que o sacrifício pela mediocridade é uma virtude e que a sua biologia deve ser domada, ao invés de exaltada. Humano, demasiado humano, a desconstrução da máquina. Em Humano, Demasiado Humano, Nietzsche agiu como um psicólogo das profundezas, desmascarando as motivações nobres e revelando suas raízes biológicas e egoístas. Ele nos ensinou que por trás de toda moralidade há um impulso nervoso, um medo de castigo ou um desejo de domínio. A bioneuroterapia é a aplicação clínica dessa desconstrução. Nós olhamos para a tua ansiedade social e não vemos uma falha de caráter. Vemos um circuito de sobrevivência de primata tentando não ser expulso da tribo. Nós olhamos para a tua depressão e não vemos um desequilíbrio químico aleatório,
Temos um sistema biológico que entrou em modo de hibernação porque o ambiente em que você vive é percebido como hostil e sem recompensa real. Ser humano demasiado humano é ser escravo dos seus automatismos. A bioneurotranscendência é o processo de tornar-se mais que humano. Não um robô, não um anjo, mas um animal consciente que aprendeu a pilotar sua própria biologia. E aí vem a leitura torpe da vida, mazelas sociais como normalidade. Nós vivemos hoje em uma era onde as patologias são vendidas como estilo de vida. Vamos ser diretos e cínicos. Cínicos como Diógenes. Burnout como ética de trabalho. O sistema normótico glorifica o esgotamento. Se você não está exausto, não é produtiva. Biologicamente, isso é um suicídio assistido. O estresse crônico destrói o hipocampo, a tua memória, e encolhe o córtex pré-frontal. A sociedade chama isso de sucesso. Eu chamo de desintegração neural. Polarização como opinião. O ódio político e ideológico é apenas um hack de dopamina e adrenalina. O cérebro normótico precisa de um inimigo para se sentir vivo. É a leitura mais torpe da vida. Reduzir a complexidade da existência a um nós contra eles. Muito tribalista isso. A anedonia consumista. A incapacidade de sentir prazer sem um estímulo externo cada vez maior. A vida tornou-se uma interpretação sombria de ter em vez de ser. Essas mazelas não são acidentes, são o design do sistema. O último homem precisa estar doente o suficiente para precisar do sistema, mas saudável o suficiente para trabalhar para ele. E aí vem o salto de Zaratustra, da bioneuroterapia ao além do homem. Zaratustra pregava o Ubermensch, o além do homem, o super-homem. Mas como se chega lá sem cair no delírio místico ou no fascismo estéril? A resposta é através da soberania biológica. O além do homem de hoje não é aquele que conquista nações, mas aquele que conquista o próprio eixo HPA, hipotálamo, pituitária e adrenal. É aquele que consegue manter a calma no caos, que consegue gerar estados de êxtase sem substâncias exógenas, e que usa sua neuroplasticidade para redesenhar sua personalidade à vontade. A bioneuroterapia é o treinamento de base para o além do homem. É onde você limpa os escombros do humano demasiado humano. É onde você enterra o seu Deus, seus traumas de infância, suas crenças limitantes, suas neuroses de estimação e assume o trono da tua própria existência. E aí a gente vem falando, vamos então comentar sobre a estética da existência. Vamos transformar nervos em arte? A bioneurotranscendência propõe que a vida não deve ser suportada, mas sim interpretada como uma obra de arte. Se você é o resultado de milhões de anos de evolução, é um insulto biológico viver uma vida cinza. A normose é o vandalismo contra a obra-prima que é o teu sistema nervoso. Quando você entra no fluxo da bioneurotranscendência, o teu trabalho não é mais uma obrigação, é uma descarga de potência criativa. As suas relações não são mais contratos de carência, são ressonâncias eletromagnéticas de dois sistemas nervosos saudáveis. A sua percepção da realidade deixa de ser uma leitura sombria e passa a ser uma exploração luminosa. O chamado do abismo. Nietzsche disse: o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem. Uma corda sobre um abismo. A maioria das pessoas tenta construir uma casinha em cima da corda. Elas decoram a corda, colocam Wi-Fi na corda e chamam isso de vida normal. Elas têm pavor do abismo abaixo e do objetivo adiante. Na bioneuroterapia nós convidamos você a caminhar. E sim, a corda vai balançar. Sim, o vento vai soprar. Mas ficar parado é a única forma garantida de cair na mediocridade do último homem. Porque a bioneurotranscendência é a única saída. Porque o mundo externo não vai mudar para salvar você. A economia vai continuar instável, a política vai continuar um circo e a normose vai continuar tentando te vender a cura para um problema que ela mesma criou. A única revolução real é interna, bioquímica e neural. Torna-te quem tu és. Você não é o teu CPF, você não é os teus traumas,
Você não é a opinião do teu vizinho normótico. Você é um milagre biológico que foi convencido de que é um erro. A bioneuroterapia desfaz essa mentira. A bioneurotranscendência revela essa verdade. Deus está morto, mas você está vivo. E a vida quer se superar. A vida quer mais vida. Ela quer rir da normose, dançar sobre o túmulo do último homem e criar valores que o mundo nunca viu. Seja louco o suficiente para rejeitar a saúde dos escravos. Seja intelectual o suficiente para entender a tua própria biologia. Seja cínico o suficiente para não cair no conto de fadas da normalidade. A montanha de Zaratustra está esperando. O laboratório da tua mente está aberto. O que você está esperando para começar a tua própria evolução? Eu vos ensino o além do homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes vós para superá-lo? Friedrich Nietzsche. Junte-se a nós. O salto começa agora.